Digesto, seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial de podcast genial de resumos, resenhas. Olá, vamos pensar juntos numa questão. Será que existe uma idade certa para a genialidade matemática? Sabe, aquela ideia de que é uma corrida contra o tempo onde só os mais jovens têm chance de brilhar? Ou será que é mais como uma maratona, onde a experiência que a gente acumula com os anos é que leva à vitória? Hoje, a gente vai mergulhar fundo nessa questão que, vamos combinar, mexe diretamente com o dia a dia de estudantes e, claro, de nós, educadores. Vamos começar essa análise? E o ponto de partida para nossa conversa é essa frase aí. Uma frase famosa, bem provocadora, do matemático britânico D.H. Hardy. A ideia de que a matemática é um jogo para jovens. Nossa, isso se enraizou de um jeito na nossa cultura, né? Automaticamente vem à cabeça aquela imagem quase de filme do gênio super precoce resolvendo problemas incrivelmente complexos antes mesmo de ser adulto. Pois é, mas aí vem a nossa grande pergunta. Essa ideia que a gente ouve tanto, será que ela se sustenta mesmo quando a gente olha mais de perto? Será que isso é um fato incontestável ou será que é mais um daqueles mitos que a gente precisa desconstruir, especialmente dentro do ambiente escolar? É isso que a gente vai investigar. Para essa nossa jornada de análise, a gente vai seguir um roteiro com 4 etapas, ok? Primeiro, vamos entender a fundo de onde veio essa hipótese do Hardy. Depois, a gente entra no dilema central, o que pesa mais, criatividade ou experiência? Em seguida, vamos ver como seria possível buscar evidências concretas sobre isso. E por fim, o mais importante de tudo, como a gente traduz toda essa teoria em reflexões práticas para o nosso dia a dia na sala de aula. Ok? Então, vamos começar do começo. Pela origem de tudo, a hipótese de Hardy. De onde exatamente veio essa ideia e por que será que ela se tornou tão influente? E olha que curioso, logo de cara a gente já encontra algo que chama atenção. A fonte que usamos para essa análise aponta que na citação original, Hardy fala em jogo para homens jovens, ou seja, ele simplesmente ignorou as incontáveis e importantíssimas contribuições das mulheres matemáticas ao longo da história. Isso por si só já é uma pista, um sinal de alerta de que essa afirmação talvez seja mais um reflexo da época em que ele vivia do que uma verdade universal sobre a matemática. Agora sim, a gente chega no coração do debate. A genialidade matemática, ela nasce de um lampejo, de um estalo de criatividade, ou ela é fruto do peso de anos e anos de experiência e estudo? Esse é o dilema central que a gente vai explorar agora. Então, vamos olhar para essas duas forças que parecem opostas. De um lado temos a centelha da criatividade. É aquela faísca, sabe? A capacidade de iluminar um problema por um ângulo completamente novo, de pensar de um jeito que ninguém pensou antes. E a gente tende a associar isso com a juventude e com a mente mais fresca. Só que do outro lado a gente tem o peso da experiência. Para provar uma conjectura matemática daquelas bem cabeludas, é preciso um volume de conhecimento assim, imenso. E isso não tem jeito, requer tempo, requer muitos e muitos anos de estudo. Para ajudar a gente a visualizar isso, a fonte traz uma metáfora que é simplesmente perfeita, a montanha conceitual. Imagina o seguinte, os grandes teoremas que ainda não foram provados, eles estão lá, no cume de uma montanha altíssima. Não adianta nada você ter um insight genial aqui embaixo, na base. Você precisa escalar. E essa escalada representa justamente os anos e anos de estudo, de dedicação para dominar todo o conhecimento que já existe. E só um parêntese rápido, já que a gente usou essa palavra algumas vezes, o que é exatamente uma conjectura? Pensa assim. É uma afirmação matemática que todos os especialistas da área acreditam que é verdadeira, tem muitas evidências apontando para isso, mas ninguém ainda conseguiu criar uma prova formal, definitiva, que seja 100% aceita. É como se fosse uma verdade esperando para ser oficializada. É bem importante ter isso claro para a gente continuar. E isso tudo nos leva direto para um dilema pedagógico, um desafio para quem ensina. Se a escalada dessa montanha é tão longa, tão difícil, como é que a gente garante que os nossos estudantes cheguem lá no topo com energia, com a mente aberta, prontos para ter aquela nova perspectiva que a criatividade exige? Fica a pergunta, né? Como nós, educadores, podemos equilibrar o ensino do rigor, da técnica da escalada, com o estímulo à inovação, à visão de um novo caminho? Bom, a discussão filosófica é fascinante, mas e se a gente tentasse testar essa hipótese do Hardy de um jeito mais objetivo?
Nesta parte, a gente vai ver como a fonte propõe transformar essa questão numa análise de dados bem interessante. A abordagem que a fonte sugere é bem prática, dividida em 3 passos. Passo 1, de onde tirar os dados. Da Timeline of Mathematics da Wikipedia. É uma fonte de dados bem rica e acessível. Passo 2, qual período analisar. A sugestão é olhar para eventos matemáticos importantes que aconteceram entre 1501 e 2015. É um recorte de tempo bem grande. E o passo 3, qual a métrica? O que seria um evento? Poderia ser uma nova prova, uma publicação que revolucionou uma área ou até o nascimento de uma ideia totalmente nova. É um belo exemplo de como pegar uma questão ampla e transformá-la em algo que pode ser analisado. Então, antes da gente ir para a grande pergunta que esse método poderia responder, vamos só reforçar a ideia central. A genialidade matemática não é uma coisa só. Ela é, na verdade, uma combinação, uma fusão delicada entre a centelha criativa e a base sólida de conhecimento. É o equilíbrio entre essas duas forças que a gente está tentando entender melhor. E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Se a gente aplicasse esse método, o que será que os dados nos diriam? Será que a gente encontraria um pico de grandes feitos ali na juventude, confirmando o que o Hardy disse? Ou será que a gente veria uma distribuição mais espalhada, mostrando que a genialidade pode florescer em qualquer fase da vida? E aqui vem o ponto que, para mim, é o mais interessante de tudo isso. A fonte nos mostra o caminho, descreve o método, nos faz pensar, mas ela não nos dá o resultado. E isso é proposital. O objetivo aqui não é entregar uma resposta de bandeja, é nos convidar a pensar sobre a questão, a valorizar o processo. A verdadeira aprendizagem, especialmente para nós educadores, está em saber formular a pergunta e em construir o caminho para a resposta, e não só em recebê-la pronta. Com tudo isso em mente, chegamos na nossa última e talvez mais importante sessão. Como é que toda essa discussão teórica se traduz em ações concretas e reflexões para o nosso dia a dia na sala de aula? As implicações aqui são enormes. Primeiro, precisamos valorizar as duas coisas, tanto a intuição criativa do aluno quanto o rigor que ele constrói com o tempo. Uma coisa alimenta a outra. Segundo ponto, é fundamental reconhecer que o potencial matemático pode florescer em idades e ritmos muito diferentes. Precisamos acabar com essa ideia do gênio solitário que nasce pronto e mostrar a matemática como ela realmente é, uma jornada cumulativa, uma grande escalada coletiva. E, por fim, isso nos leva a uma pergunta essencial sobre a nossa prática. O que as nossas avaliações realmente valorizam? É a velocidade da resposta, o insight rápido, ou é a profundidade da compreensão? Porque uma cultura que só premia a velocidade pode, sem querer, desmotivar os escaladores mais metódicos, que são igualmente essenciais para o avanço do conhecimento. E eu gostaria de terminar deixando essa reflexão no ar. No fim das contas, qual é a nossa verdadeira missão como educadores? É focar em ser uma espécie de caça-talentos, tentando encontrar supostos gênios precoces, talvez até à custa dos outros? Ou será que o nosso papel é equipar cada estudante com as ferramentas, com a resiliência e com um mapa para que eles possam, no seu próprio tempo, escalar as suas próprias montanhas conceituais? Acredito que a resposta a essa pergunta tem o poder de transformar a forma como a gente ensina. Obrigado por me acompanhar nesta análise. Digestro, seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial. Seu podcast genial de resumos, resenhas,